Olá, me chamo Gabriel e estarei apresentando o artigo Construção de modelo digital plano e altimétrico georreferenciado com o uso de VANT, cujos autores são Gabriel Lira Maciel, Rayane da Silva Lago e Salma Ferreira de Souza, sob a orientação do professor Dr. José Renato de Oliveira Lima. Introdução. Tecnologias de sensoriamento remoto, elas possibilitam a captura de informações da superfície terrestre sem que ocorra um contato direto, e elas podem ser a níveis terrestres, aéreos ou orbitais. Os sensores orbitais, que tratam-se de satélites artificiais, eles possuem uma vantagem com relação à cobertura global, também a possibilidade de uma análise temporal das imagens e possuem sensores de alta qualidade embarcados. Porém, as desvantagens apresentadas por esses equipamentos estão no imageamento em dias nublados, onde as nuvens elas ficam na frente e impossibilitam que sejam feitas as capturas da superfície terrestre. E outro ponto também é com relação à resolução espacial, onde as imagens elas não possuem uma alta resolução devido a essa grande distância entre o satélite e a superfície terrestre. E também podemos citar a resolução temporal, que refere-se ao tempo que esse satélite vai levar para realizar o imageamento novamente daquela área, o que leva a uma defasagem temporal em relação à data da ocorrência dos fatos. O uso dos drones está em frequente ascensão, devido principalmente a essa versatilidade e essa praticidade que eles têm no âmbito tecnológico. Eles também são conhecidos como os VANTs e RPAs, e são dispositivos equipados com câmera de alta precisão, alta resolução e posicionamento por satélite, GPS e GLONASS, que vão estar possibilitando a realização de voos e captura de dados. E quando comparado aos satélites, eles possuem uma excelente resolução espacial e temporal, onde eles vão poder capturar imagens de alta qualidade e os voos podem ser realizados em tempo bem mais reduzido. A aerofotogrametria com drone, ela refere-se a uma subdivisão da fotogrametria, onde o voo ele vai ser realizado por uma aeronave, com uma câmera que é de precisão acoplada, e quando é realizado com drone, ele vai possibilitar a criação de produtos georreferenciados, de alta qualidade, como a geração de modelos tridimensionais, modelos digitais de elevação, que é um produto 2D, um produto raster, também possibilita a criação das curvas de nível do terreno que foi imagiado, e o mosaico de ortofoto. Dessa forma, tivemos como objetivo a construção do modelo digital plano e altimétrico, a partir do imageamento que foi realizado com drone na UFMA, a cidade universitária Dom Delgado, onde nós usamos técnicas de aerofotogrametria e o processamento no software Agisoft Metashape Professional. Metodologia. A UFMA foi a área definida para o levantamento devido principalmente à sua grande extensão e às variações altimétricas, que são bem expressivas. Para análise de toda essa extensão e a delimitação da área, nós usamos o aplicativo Google Earth Pro, que possibilitou o dimensionamento, onde descobrimos que a UFMA possui cerca de 100 hectares. Ainda no Google Earth, iniciamos a etapa de planejamento de voo, onde admitimos uma borda de voo além da área da UFMA, e isso ocorreu porque as bordas são as regiões mais afetadas por distorções, que ocorrem por não possuir uma sobreposição de imagens suficiente nessas regiões. Então, para que não tivesse essa deformidade na área de interesse, a UFMA em si, admitimos uma borda de voo de 30 metros. Então, a área final da UFMA mais a borda de voo totalizou cerca de 115 hectares. Para um produto final com alta qualidade de resolução, objetivamos alcançar um GSD de no máximo uns 4 centímetros por pixel. Então, para isso, adotamos um GSD de 3,6 no planejamento, para que após todo esse processo de levantamento e processamento de dados, ele variasse no máximo até 4. O drone que usamos para o levantamento, ele possui distância focal de 4,73 milímetros. Então, para alcançar o GSD de 3,6, seria necessário um voo com 110 metros de altura. Dessa forma, o planejamento de voo ele foi idealizado com auxílio do aplicativo Drone Deploy, na versão gratuita de 14 dias, onde foi programado para haver uma sobreposição frontal e lateral de 80%, a velocidade máxima foi de 8 metros por segundo, para que evitasse arrastamento nas imagens, e a altura foi de 110 metros, para a obtenção do GSD desejado. Nesse aplicativo tem a opção de selecionar o modelo da aeronave,
onde ele aplica as especificações da aeronave no projeto de planejamento, e isso foi importante para que tivéssemos conhecimento de quantos hectares o drone faria por bateria, e como resultado tivemos 14 hectares. Com essa informação, foi possível dividir as áreas de voo no Google Earth, onde foram adotadas 10 áreas de aproximadamente 14 hectares, com uma sobreposição de 30 metros também entre as faixas de voo, para que mantesse a precisão nessas regiões de interseção entre uma faixa e outra. E, posteriormente, realizamos a distribuição dos pontos de apoio, onde foram distribuídos 11 pontos de controle e 4 pontos de verificação, aplicados nas extremidades, nas interseções das áreas de voo e em regiões de grande variação altimétrica. Realizamos o levantamento desses pontos de apoio por meio de receptor GNSS RTK, da Topcon, e após a execução em campo e o seu processamento, que foi realizado posteriormente, nós conseguimos as coordenadas UTM dos pontos em arquivo no formato TXT. As coordenadas que foram obtidas, elas estão apresentadas abaixo, nessa tabela 1. O drone utilizado para o levantamento foi do modelo DJI Mavic Pro, que possui câmera do tipo RGB com resolução de 12 megapixels, uma distância focal de 4,73 mm, possui também sistema de posicionamento por satélite, GPS e GLONASS, sistema inercial, de medição inercial, que é o IMO, né? Bateria com autonomia de até uns 27 minutos, controle remoto com transmissão de até 7 km de distância e gimbal, que vai servir para dar estabilidade e também possibilitar a ortogonalidade na captura das imagens. Com base na janela de voo, tivemos 4 horas para levantamentos diários, sendo 2 horas antes e 2 horas depois do meio-dia, que seria o horário de sol a pino. O planejamento com dimensionamento das áreas, realizado no Google Earth Pro, ele foi importado em formato KML no aplicativo Drone Deploy, e inserimos as configurações que tinham sido estipuladas anteriormente. Em campo, a execução dos voos no aplicativo de voo automatizado, Drone Deploy, ele permitiu o acompanhamento em tempo real dos status de voo, como a altura da aeronave, a distância dela para o ponto de partida, que seria o ponto home, a velocidade que ela estava, o número de fotos que estavam sendo capturadas e o tempo de execução. Ao total dos voos realizados, foram registradas 2.470 imagens. Após a realização de todos os voos e de posse das imagens que foram registradas e dos pontos de apoio, nós importamos esses dados para o software de processamento, o Agisoft Metashape, na versão gratuita de 30 dias, e iniciamos a etapa de processamento, que foi realizada numa workstation com processador Intel Xeon, memória RAM de 16 GB e HD de 1 TB. As primeiras etapas do processamento no software foram a alteração do sistema de referências das imagens para o Sirgas 2000, com zona UTM-23 Sul, a avaliação das imagens, onde a Agisoft recomenda que imagens com qualidade inferior a 0.5 sejam deletadas, e na nossa avaliação a menor nota foi 0.71. O primeiro alinhamento foi feito posteriormente, aplicado na precisão baixa, só para que fosse possível a centralização dos pontos de apoio, e logo em seguida a realização da centralização desses pontos de apoio, que é uma etapa manual. E após a centralização dos 15 pontos de apoio, foi possível fazer o posicionamento da nuvem de pontos de amarração, também conhecida como tie points, e então realizar o segundo alinhamento de imagens, mas que agora foi feito na precisão média. Não foi possível realizar esse alinhamento na precisão elevada devido à extensão do projeto e das limitações do computador, que apesar de ser um workstation, ele não tinha características ideais para um processamento de dimensões tão grandes. E assim o segundo alinhamento levou cerca de 5 horas para sua finalização e gerou 2.480.660 pontos. Na figura 4, podemos ver a pontaria do ponto VP3 em uma imagem que ele aparece, e na figura 5 está representada como ficou a nuvem de tie points após o segundo alinhamento. As correções feitas na nuvem de tie points, através dos pontos de apoio, forneceram a base do projeto e também aumentou a acurácia posicional dele. Para a gente analisar a qualidade posicional desse projeto, foi gerado um relatório de processamento onde foi apresentado os parâmetros do projeto, os resultados de processamento e as avaliações de precisão.
A tabela 2 ela apresenta os dados de pesquisa do relatório, onde são apresentados os números de imagens carregadas no projeto, as estações de câmeras, que é o número de imagens alinhadas, a resolução do solo, também conhecida como GSD, que é apresentada a partir do GSD médio sobre todas as imagens que foram alinhadas, os pontos de empate, ou também chamados de pontos de amarração, que é o número total de tie points válidos, a área de cobertura total, que é o tamanho da área que foi pesquisada, a altitude média de voo, acima do nível do solo, e o erro de reprojeção. A figura 6 ela apresenta a localização da câmera, que são esses pontinhos pretos, e a sobreposição de imagens, onde a gente pode estar verificando que toda a extensão da UFMA ela possui um índice de sobreposição maior que 9, que é o ideal. Já a figura 7 ela mostra a localização dos pontos de apoio e também a estimativa de erro, caso a gente não utilizasse os pontos de verificação, os pontos de apoio, perdão. E como vocês podem verificar, o erro iria até 15 centímetros. Segundo Graham e Co., a precisão do mapeamento na planimetria se aproxima do dobro do GSD e na altimetria ele seria cerca de 3 vezes o GSD. Com base nisso, o relatório ele apresentou um GSD de 3,74 centímetros por pixel, como a gente pode verificar na tabela 2. Logo, o erro planimétrico limite seria de 7,48 centímetros e o erro altimétrico seria de até 11,22 centímetros. E como a gente pode estar verificando na tabela 3, analisando os resultados dos pontos de verificação, foi obtido 4,26 centímetros de erro planimétrico e 8,53 centímetros de erro altimétrico, estando dentro do limite e passando na etapa de análise de qualidade. A densificação da nuvem de pontos foi a etapa mais demorada do projeto, sendo realizada na qualidade média e com duração de 38 horas e 52 minutos, gerando um total de 112.072.713 pontos. Posteriormente, foi realizada a classificação dos pontos de terreno, que possibilitou a geração dos modelos tridimensionais. A figura 8 ela apresenta o modelo tridimensional do terreno, que é caracterizado pela representação somente do terreno. A figura 9 apresenta o modelo tridimensional da superfície, que mostra as feições elevadas, como construções, vegetações e demais objetos acima do solo. O modelo digital de elevação foi gerado posteriormente e ele trata-se de um produto 2D, é uma imagem raster com informações altimétricas. A construção do modelo digital de terreno, o MDT, conforme apresentado nessa figura 10, ele possibilitou a representação da altimetria do terreno, enquanto que o modelo digital de superfície, o MDS, apresentado na figura 11, possibilitou a representação da altimetria de todos os objetos acima do solo. O modelo digital de terreno, gerado a partir do modelo digital de elevação, ele permitiu a criação das curvas de nível da UFMA, como mostra a figura 12. Podemos observar que a área da UFMA possui considerável variação altimétrica, onde a região mais baixa ela tem menos 5,87 metros e a mais alta é de 42,1 metros. E por fim temos o ortomosaico real, na figura 13, que foi gerado a partir do modelo digital de superfície, que tem uma vista ortogonal com a representação dos objetos em tamanho real. O ortomosaico ele é um produto 2D, onde a variação do relevo ela vai estar sendo reparada. O produto gerado possui uma riqueza de detalhes, com boa resolução e acurácia posicional, onde qualquer objeto ele vai apresentar as coordenadas correspondentes à localização real. Esse produto possibilita medições de comprimento, áreas e ângulos, devido à sua escala ser constante, e também possibilita a execução de inspeções e georreferenciamentos, uma vez que cada um dos pontos possui coordenada conhecida. Como conclusão, o uso dos VANTs no mapeamento aéreo ele mostrou-se eficiente na produção do modelo digital planialtimétrico, uma vez que indicou elevados padrões de produtividade e precisão, e também uma redução expressiva no tempo de execução e de custo financeiro, se a gente comparasse a métodos convencionais de topografia, otimizando dessa forma o desempenho geral. Quando verificamos a qualidade dos dados, o levantamento topográfico com o uso de drone ele apresentou um grande detalhamento no terreno e com baixos erros apresentados no relatório. Assim, a aplicação dessa técnica na construção de modelos digitais comprovou na prática a eficiência dessa tecnologia, que pode ser empregada em diversos segmentos e ramos da ciência, além de permitir um leque de possibilidades em produções cartográficas. Gostaríamos de agradecer em primeiro lugar a Deus por ter nos guiado em nosso caminho, dando-nos força, saúde, disposição e coragem. Ademais, o presente trabalho só pôde ser desenvolvido com a ajuda de diversas pessoas,
dentre as quais gostaríamos de expressar nossos mais profundos agradecimentos, entre eles o nosso orientador, o professor José Renato, que nos acompanhou na elaboração e no desenvolvimento dessa pesquisa, aos nossos professores do curso do Bacharelado em Ciência e Tecnologia, que por meio dos seus ensinamentos permitiram que pudéssemos prosseguir com o curso, a nossa família, que sempre esteve ao nosso lado, nos apoiando em toda a nossa caminhada, aos nossos amigos que tornaram o caminho até aqui suportável, quando este se tornava espinhoso, e nos incentivaram quando duvidávamos de nossa capacidade, e por fim, aos membros da equipe, que toparam a missão de realizar o seguinte trabalho com confiança e comprometimento.